Eu recomendo a série de livros Escatologia Descomplicada, são bastante esclarecedores e de linguagem clara e acessível. Como eu já tinha prometido aos irmãos, queria pregar mais uma vez aqui relacionado à família e sobre a questão dos filhos, né? Então nós vamos ficar de pé e vamos abrir a palavra de Deus, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém? Irmãos, falar sobre criação de filhos e etc e tal, né, questões de família, é muito delicado hoje em dia, porque nós somos muito influenciados pela forma, muitas vezes, como nós fomos criados, como nós fomos ensinados, como nós vivemos a nossa realidade. E às vezes você vê tanta coisa dando errado, né, que você fica confuso em como aplicar o que a palavra de Deus diz na sua vida, porque aplicando você aquilo que a palavra diz na sua vida, você só vai ter resultado daqui a, sei lá, né, com relação a filho aqui, quem tem filho aí de 1 ano, por exemplo, só vai ter resultado daqui a 15, 20, 30 anos. Né? Então, não é uma coisa para agora. E nós somos muito imediatistas, né? Então, essa questão de filho hoje tem apavorado as pessoas. Por diversos fatores. Por exemplo, as pessoas têm medo de ter filho, de casar, de ter filho, por questões financeiras. Né? Tem medo porque já não se cria mais filhos como antigamente. Hoje é como se o pai e a mãe, ao pensar em ter filho, ele pensa logo e diz assim, né? E se eu não puder dar isso para o meu filho? Aí ele pensa no dinheiro. Mas eu só ganho isso, como é que eu vou dar isso para minha filha? Entende? Então as pessoas vão criando barreiras e dificultando aquilo que a palavra de Deus ensina. A pessoa tem medo também, muitas vezes, da questão moral. E se eu falhar? O que meu filho, a minha filha vai achar de mim? E se eu não conseguir, né, digamos assim, nesse mundo tão, onde as pessoas largam tão fácil as suas lutas, as suas batalhas, as pessoas se separam, às vezes até sem motivos fortes, e a pessoa fica pensando, mas se não der certo e eu me separar, como é que eu vou criar um filho separado? Aí entra a questão, né? No caso do homem, pensão, etc. Às vezes vai pensar, a mulher vai me infernizar a vida toda. Aí é um monte de coisa que vai entrando na cabeça das pessoas. Aí vem a questão da violência, da insegurança. Onde que eu vou criar meus filhos? Aí vem a questão dos pensamentos, que ele vai dizer, mas olha, o que vão ensinar para o meu filho lá na escola, as ideologias e tudo mais. Já imaginou a vergonha que eu vou ter se o meu filho um dia for, sei lá, um marginal, for sei lá, um bandido, ou se o meu filho for um homossexual, sei lá, a pessoa vai criando tantas fobias, irmãos, com relação a ter filhos, que invalida completamente a doutrina da palavra de Deus. Porque quando, eu já falei isso nas outras mensagens, mas Deus cria o homem, né, a mulher,
E ele manda que essa família frutifique, prospere e cresça. E como é que a família vai frutificar, prosperar, crescer, multiplicar, se não filhos? Eu até costumo brincar com os irmãos, né? Os irmãos assim, vale, você já tem 2 filhos, né? Um dia desse alguém estava brincando com o Ronald. Ronald, que é isso? Você já 2 filhos já, porque já estava encomendado, né? O Felipe também, né? Já tem outro encomendado, 2. Né? A minha filha também tem 2. Irmão, quem tem 2 filhos não fez nada pela população da terra ainda. Fez? Fez não, porque é um casal, é 2. Você deixa 2, empatou. A população nem cresceu, nem diminuiu, né? Quem tem 1, está em dívida. Que a população está em dívida. Quem tem só 1, está em dívida ainda. Que é 2 fazendo 1, ou seja, caiu pela metade. Já imaginou? Se todo mundo da face da terra só tivesse um filho, em 50 anos, 100 anos no máximo, a população da terra cairia para 4 bilhões de pessoas. Hoje está em 8, né? Mais ou menos 8, cairia para 4. Não é, entendeu? Não é o propósito de Deus. Né? Não é o que Deus falou. As pessoas dizem, não adianta ter filho, não, porque a terra já está cheia. Engano seu. Engano, a terra não está cheia ainda. Deus quer, irmãos, o desejo de Deus é que a terra estivesse mais cheia ainda. Sabia disso? Por quê? Porque mais gente nascendo, mais gente servisse a Deus, mais gente adorasse a Deus, mais gente ia morar no céu. Amém, Jesus? É verdade. É claro que a grande maioria não quer, mas o propósito de Deus é esse, a vontade de Deus é essa. As pessoas vão criando esses medos, essas coisas, colocando na cabeça, e o mundo vai pregando isso para você. Não, pouco filho, né? É claro, é pouco filho. Claro que a pessoa não vai ser, né, irmãos? Eu sempre digo também, a pessoa não vai ser um irresponsável, né? Por exemplo, eu tinha muita vontade de ter 5 ou 6 filhos. Mas quando eu tive 2, eu vi que ia passar fome se eu tivesse mais um, aí eu parei. Né? Aí eu parei. Mas a vontade era mais. Eu não sei se a mulher ia concordar, mas aí a gente ia se... Né? Vai que chegasse pelo menos uns 3 ou 4, né? Um time de futebol, né? Ou pelo menos um time de basquete, né? De vôlei. Glória a Deus. Mas isso é inteiramente contrário à filosofia do mundo hoje. Ter 4 filhos, 5 filhos é uma coisa absurda. Não é verdade? A igreja propaga isso também, sabia? Vai propagando, vai divulgando. Olha, não tenha filho não. No máximo 2. Eu já expliquei aqui para os irmãos qual é a consequência disso tudo, né? As consequências são devastadoras para o futuro, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Eu não vou falar isso agora. Mas com relação à criação de filhos, que é o tema da mensagem dessa noite, né? Como se perder uma geração? Vamos partir de um princípio que você ou teve filho, ou vai ter filho, ou tem filho aí para criar, né? Ou já criou, deu certo, ou deu errado, não sei, mas vamos lá. A geração perdida, né? O pai, amém, já cresceu, já tem a vida, a mãe já cresceu, já tem a vida, o que deu certo, o que deu errado, estão vivendo aí. Agora, a geração que você é responsável, é perdida ou é uma geração próspera, de sucesso, abençoada? É isso que nós vamos falar. 3 coisas básicas que nós precisamos compreender a respeito da criação de filhos, certo? Compreender, primeiro, você é um pai, você é uma mãe. Compreende? Primeiro, o seu filho não nasce pronto. Entenda isso, né? O seu filho não nasce pronto. Ele não vem com um programa, um chip de computador implantado na cabeça, que dali para frente ele vai fazer tudo sozinho e vai dar certo. Não, não. Você é o responsável por isso aí. Engraçado que a natureza, quando Deus cria a natureza, a maioria dos animais é diferente do homem. Por quê? Porque os animais não vai dar em nada, irmãos. Os animais não têm responsabilidade, os animais não têm livre-arbítrio, os animais não têm que prestar conta a Deus. Os animais são os animais, eles vão viver, vão procriar e vão morrer.
Mas o ser humano, ele tem responsabilidade diante de Deus. E o seu filho é responsabilidade sua. E ele não vai nascer pronto. Você que vai forjá-lo. Você que vai prepará-lo. É como se você pegasse nas suas mãos um barro que está ali mole. E você vai moldar para ele formar um vaso bonito, de honra. Ou então um vaso bem horroroso. Olha um cavalo. O cavalo, ele nasce, 10 minutos depois ele está andando. Todo atrapalhado, mas está. Um potrozinho, né? Um cavalinho. Daqui a pouco ele está correndo. O teu filho não, você vai ter que ensinar, cuidado, para ele não bater, para ele andar, para não sei o quê. Tudo isso dá muito trabalho ao ser humano. E se há uma coisa que o ser humano tenta fugir, é de trabalho e de responsabilidade. A gente quer fugir dessas coisas. Então não é realmente para quem quer uma vida mansa, para quem quer uma vida tranquila, uma vida preguiçosa, e não se meta nesse negócio de ter filho mesmo. Porque vai dar trabalho, você vai ter que formar nele, você vai ter que ensinar ele, você vai ter que mostrar ele, você vai ter que implantar nele até mesmo a sua fé, que está sendo mais difícil hoje, né? A pessoa até dá uma boa educação, dá boas roupas, dá muitas coisas materiais aos filhos, mas não consegue implantar a fé nos filhos. Não consegue falar isso aqui que Deuteronômio está dizendo, inculcar. Inculcar, se fosse na linguagem de hoje, né? Implantar no cérebro dele, na cabeça dele. Inculcar é isso, é colocar dentro, abrir e colocar dentro. Faça isso com seus filhos. Quando? Quando você deve fazer, está no seu coração. Você ama a Deus, você serve a Deus, você tem os seus princípios, você tem os seus valores, você sabe o que é certo e o que é errado. O seu filho não sabe. É você que vai ter que dizer para ele. E como é que você vai fazer isso? A palavra diz, você vai ensinar o seu filho quando você se assentar em casa. Senta? Senta não. Quando você senta em casa, você vai olhar o celular e o seu filho vai olhar o celular ou ver televisão. Isso é palavra de Deus? E inculca o teu filho quando você se sentar em casa. Andando pelo caminho. Quando você sai com seu filho andando pelo caminho, você vai inculcar. Você vai ensinar, você vai mostrar para ele o que é certo e errado. Olha, irmãos, quando as minhas meninas eram pequenininhas assim, tinha uns 13, 12 anos por aí. Aí tinha acho que 10 anos, não lembro muito bem a idade. Só sei que teve uma vizinha lá em casa, uma vizinha lá dali, perto lá de casa, que ficou grávida. Aí, o que eu dizia para ela? Olha, minha filha, tá vendo isso aí? Sim, olha, sabe o que é isso aí? Sabe o que é? O que é, pai? Isso aí é meninazinha que fica se agarrando com o meninozinho. Em vez de estudar, ao invés de estar em casa brincando, ao invés de aí vai se agarrar com o meninozinho. Aí acontece isso aí, ó. Daqui a pouco essa meninazinha aí não vai poder mais estudar, não vai poder mais, vai ter que cuidar do menino. Olha, pai, é desse jeito. O que é isso? É botar na cabeça das crianças as coisas estão dando errado, meu irmão. Tem que falar abertamente. Tem que falar profundamente. Você tem que convencê-lo que aquele estilo de vida não é para o seu filho, para a sua filha. É duro? É difícil? É, mas é responsabilidade sua. A palavra de Deus diz que quando Eli, que era um homem de Deus, um sacerdote da casa do Senhor, a Bíblia diz que ele foi condenado, Deus o repreendeu. Está lá em 1 Samuel 3,13.
porque os filhos dele faziam coisas erradas e ele não repreendia. Olha aí, irmãos. Toda vez que seu filho faz uma coisa errada e você se omite, Deus cobra de você. 1 Samuel 3,3. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Então, teu filho, ele não sabe ainda, ele ainda vai aprender o que é o certo e errado com a vida. Mas enquanto ele não aprende, o responsável é você. E Deus vai cobrar de você. E não pense que você vai ensinar só quando ele tiver 18 anos, não. Irmãos, a criança, ela aprende a partir de 1 ano. Com 1 ano, a criança, quando você diz assim, não, ela para. Sabia? Agora não ensine, não. Ria, fique rindo das coisas, para você ver. Eu recomendo a série de livros Escatologia Descomplicada, são bastante esclarecedores e de linguagem clara e acessível.